Boa noite e a paz do Messias chamado Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Peço a vocês que fiquem até o final desse vídeo e que Deus os abençoe e que Deus os proteja e que os livre de todo o mal. E convido todos vocês agora que estão atentos para ouvir a palavra de Deus. Pois felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Porque na realidade, eles ouvem, aprendem e põem em prática. São muitos felizes as pessoas que fazem a prática e se dedicam na palavra de Deus. E nessa noite, convido todos vocês agora para nós lermos juntos o 13º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1º Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben são estes, os descendentes de Ruben. O filho mais velho de Jacó é Ruben. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben, o seu filho mais velho, havia perdido os direitos que eram dele, como o filho mais velho. Esses direitos foram dados a José, porque ele violou a cama do seu pai, Jacó. Ele envergonhou o seu pai, Jacó. Por isso que ele perdeu os direitos de filho mais velhos. Ele perdeu o direito. Ruben, o filho mais velho de Jacó, perdeu o direito de filho mais velho. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte. E dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom, Carmi. Joel foi pai de Semeias
e Semeias foi pai de Gog. Gog foi pai de Simei, e Simei foi pai de Mica, e Mica foi pai de Reaías, e Reaías foi pai de Baal. Baal foi pai de Beera, e Beera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguidores, chefes de grupos de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belam, filho de Azar e neto de Sema. Do grupo de família de Joel, esse grupo de família morava em Aroé, e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon, eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade, e por isso o culparam a terra na direção leste, até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agatitas e o culpou a terra deles na parte leste de Gileade. Os descendentes de Gade, a tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bassam, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safa foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bassam. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Missulã, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Buz, Aí, filho de
Abidiel e neto de Guni era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam na região de Basan e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Saron. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá e do rei Jeroboão de Israel. Os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, havia 44.760 soldados, bem treinados no uso de escudos. Espadas e arco e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos argaritas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele. E, por isso, ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agarritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Porém mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região, até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Basan até as cidades de Baal-Hermon e Seni e o Monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias: Efer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. As tribos do leste são levadas como prisioneiras. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso Deus fez com que Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tigrat
Pileser invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, e as fez morar nas cidades de Alá, Abó e Ará, e na beira do rio Gozan, onde estão até hoje. E todos aqueles qual pedem a ajuda de Deus, oram arrependidos e pedem perdão, Deus perdoa. Mas há muitos qual Deus não perdoa por causa que não querem pedir perdão e não querem voltar. Mas mesmo assim, Deus ainda continua os amando. Mesmo assim, Deus ainda continua os amando, à espera que eles voltem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que chegou até entregar o seu filho, um presente para todos que nele venham a crer e não venham a perecer, mas venham ter vida eterna. Então, nós sabemos que o mundo já não está mais como era antes. O mundo já não é mais como antes. Perfeito. Está imperfeito. Porque nem todos querem perdoar e nem todos querem amar. Estão muitos corrompidos, pois está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É preciso que confessem, peçam perdão e voltem. Sabe, quando se pede perdão arrependido pelas coisas, as práticas que praticam, Deus perdoa. Mas não vamos contradizer a Bíblia? Jamais. Tudo tem que ficar escrito como está. Porque Jesus, ele disse que não veio para abrogar a lei de Moisés e nem os profetas. Ele veio para cumprir, para dar o sentido das coisas. E tudo tem que permanecer até o fim. Tem que estar tudo como foi escrito, dado e ordenado ao seu servo Moisés.
ele não mudou nada. Tem que ficar até o fim. Então o mestre, ele veio para dar o sentido das coisas, o completo. Quem se prostituiu, não se prostitua mais. Quem mente, que não minta mais. Quem rouba, não roube mais. Quem mata, não mate mais. Quem faz todos os tipos das orgias deste mundo, não façam mais. Volte para casa. Que a tua casa não é este mundo. A tua casa é o céu. Pois Jesus, ele tem dito, deixou bem claro, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ninguém. Então, peço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo que fiquem até o final, porque sem Jesus você não vai a lugar algum. Sem ele você não é nada. Não pense que você, do seu jeito, como você pensa, como você age e como você quer, você vai herdar o reino do céu. Não herda. Porque ele tem dito: felizes são os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Deus deixa essa pessoa muito satisfeita. Deus não proíbe ninguém de fazer a sua vontade, porque Deus, ele é amor e também ele é justiça. Sabe, quando você deixa de fazer as orgias deste mundo e começa a crer e a se arrepender de todas as bobagens que fez na vida, e você crendo e se batizando, você será salvo. Porque ele tem dito para os seus discípulos, os primeiros: olhem, vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas deste mundo. E todo aquele que crê nas suas pregações, nos seus testemunhos, nos seus ensinamentos, e se batizarem, serão salvos. É a palavra do Emanuel Messias. Emanuel quer dizer Deus conosco. Messias é o Filho de Deus. Irmãos, irmãs, todos vocês que estão assistindo o vídeo, creio eu que a mensagem está entrando dentro do seu coração, da sua mente. Vou falar o que eu não falei, o trecho qual o mundo já não está mais como Deus deixou. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, um presente para todos que venham nele crer e não venham perecer, mas venham ter vida eterna. O mundo, ele era um paraíso. O mundo, ele era um paraíso.
Mas veio um e bagunçou tudo. E este homem se chama Lúcifer, Satanás traduzido. No livro de Gênesis, ele é conhecido como serpente, que enganou Eva e Adão, os dois primeiros casais. Ele enganou traiçoeiramente. E no livro de Mateus, ele é conhecido como Senhor. Jesus ele deixa bem decretado, claro, não pode um servo servir a dois senhores, ou se dedicará a um e desprezará o outro, ou desprezará um e se dedicará ao outro. Isso quer dizer que você tem escolha do que você quer. Ou você volta para Deus, ou você fica nas práticas das orgias deste mundo, nas baladas, nas festas. Quando se fala orgias, você entende, você compreende. E agora eu vou falar para vocês que quando Jesus, ele na cruz, Calvário, ele disse para aquele homem que estava pregado na cruz também. Nós não sabemos se foi o que estava do lado direito ou o que estava do lado esquerdo. Mas tinha dois e ele no meio. Então o primeiro homem ele disse: se tu és o Messias, o Filho de Deus, desça da cruz, salve-se e salve a nós também. Jesus não deu nenhuma credibilidade para ele, porque ele julgou Jesus. Mas o outro homem condenado ali, pregado naquela cruz, ele olhou para o homem que tinha dito essas palavras com Jesus e disse: olhe, você e eu estamos aqui pagando pelos nossos próprios erros. Fizemos tantas coisas erradas, tantas bobagens, praticamos as orgias deste mundo. Mas este homem, ele é santo. Ele está aqui pagando por uma coisa que não cometeu, que não praticou, que não fez, por mim
e por você. Sabe, na cabeça daquele outro condenado, ele pensou, ele é o Filho de Deus. Por que não desce da cruz e nos salva? Ele tem poder para isso. Porque filho é filho. Mas aquele outro homem, condenado à morte, olhou bem firme para Jesus e disse para ele: Mestre, Senhor, Jesus, quando o Senhor vieres com o seu reino, lembre de mim. Eu só quero que o Senhor me lembre, se lembre de mim. Esse sim, Jesus se compadeceu dele. Na última hora, ele pediu perdão dos seus erros, dos seus pecados. E Jesus disse: na verdade, olhe, ainda hoje, você está comigo no paraíso. Jesus só disse essas palavras com aquele homem. Não disse com os dois, só disse com um. Na verdade, eu te digo que ainda hoje você está comigo no paraíso. E este homem não foi para o lugar de tormento, foi para o paraíso. E todo aquele que faz as orgias deste mundo, que continuam e que não se arrependem, não pedem perdão, não confessam, não quer voltar para casa, vai para o lugar de tormento. Vai para o lugar de tormento, igual o homem rico que tinha tudo de bom neste mundo, mas não se compadecia de ninguém. O pobre, necessitado, morreu, foi para o seio de Abraão. E o rico também morreu, foi para o lugar de tormento. Sem perdão. E lá no lugar de tormento ele avistou Lázaro junto com Abraão no reino do céu. E ele gritou, ele gritava de desespero, de agonia, angústia. Pai Abraão, eu estou vendo Lázaro daqui. Permita que Lázaro venha daí para cá. Molha a pontinha do dedo e toque na minha língua que eu tenho sede, estou agoniado. Mas Abraão responde e diz: não. Meu filho, lembre que você... Ouça com atenção que Abraão diz: meu filho, você fez todas as coisas erradas lá embaixo. Todas as coisas erradas você fez lá embaixo.
E você está colhendo o que praticou lá embaixo. E Lázaro colheu o que ele não tinha lá embaixo. Por isso que ele está aqui feliz da vida. E mesmo os que estão aqui, respondeu Abraão para o rico, queiram ir ajudar os que estão aí, não podem. Não podem. E mesmo que os que estão aí queiram passar para cá também, não pode. Porque tem um grande abismo e não passa. Mas eu imploro, gritou o homem. Eu imploro, permita que Lázaro ressuscite e vá na casa do meu pai, pregue para os meus irmãos se arrependerem, porque eu ainda tenho 5 irmãos lá embaixo. Pregue para eles, para que quando eles morram, não venham parar onde eu estou. Porque os 6 irmãos, com ele dá 6, 5 aqui embaixo e com ele 6, faziam as mesmas práticas, as orgias do mundo. E ele tem a consciência que se eles continuarem, os seus irmãos, nas mesmas práticas que ele praticava lá embaixo, eles também iriam para o mesmo lugar aonde ele está. E ele não queria isso para eles. Mas Abraão responde: não, porque mesmo que um daqui ressuscitasse, eles não iriam acreditar. Mas uma coisa eu te falo, que lá embaixo os teus irmãos, eles têm os livros dos profetas. E os livros de Moisés. Que eles acreditem, para que não venham parar no lugar que você está. Olhem, Jesus deixou esse relato bem declarado para todos, tanto os que praticam as orgias do mundo, para que pensem melhor, que parem, que creiam no poder do Evangelho, que é Ele, o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Creiam, se arrependam e voltem. Porque se não crer e não se arrepender e não se batizarem,
irão para esse lugar de tormento. Olha, eu vou explicar para que vocês entendam as coisas, o grau da história, mais completo. O se arrepender e o crer e o se batizar. Jesus, ele deu esse exemplo. Ele disse para João Batista, quando João Batista viu quando ele saiu da Galileia, para ir até ele, ao encontro, se encontrar com ele para ser batizado por ele. Aí ele disse, quando viu Jesus, sou eu quem preciso ser batizado por você. E você vem a mim? Jesus disse, sim, eu preciso me batizar para cumprir a lei. Para cumprir com a lei. Eu vim para obedecer. Vim para obedecer o meu Pai. Mas deixamos por agora, porque nós conviemos cumprir toda adjacente, isso quer dizer toda a lei. Viemos cumprir, obedecer. E umas coisas que vocês ainda não conseguiram entender é que João Batista, ele não se casou, ele não teve namorada, não teve esposa, não teve filhos. Ele nunca se casou. E ele batizou Jesus. E quando Jesus se levantou, foi imergido nas águas, que se levantou, deixando o exemplo para os seus seguidores e todo aquele que crê e forem batizados serão salvos. Esse exemplo que vivam uma nova vida, deixa a vida do passado para trás, não pratiquem mais. E quando ele se levantou, que foi saindo do rio Jordão, o Espírito Santo de Deus pousou sobre ele como uma pomba. E o céu se abriu, veio do céu uma grande voz de autoridade, disse, João, esse aí é o meu filho, a quem eu tenho muito prazer e ele me dá muita alegria, porque ele veio me obedecer. Ele foi fazer a minha vontade aí. Eu o enviei e ele vai me obedecer e vai me dar muita alegria de salvar todos os que creem nele. Todos os que creem nele, no meu filho, eu o salvarei deste mundo. E no livro de Apocalipse, Satanás, ele é conhecido, como vocês já compreenderam, já leram, ele é conhecido como o dragão, a serpente, que para onde ele vai, ele não quer levar somente um, todos. Ele não quer ir só. Ele não quer ir só, porque ele trouxe a terça parte de anjos que ele corrompeu a mente deles lá em cima, no céu.
Por isso que o Pai, o Criador da humanidade, ele é tão sábio que ele disse: eu enviarei o meu filho, e ele ou me obedecerá e esmagará a tua cabeça. E ele vai sofrer, vai padecer sofrimentos, vai morrer na cruz, vai passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas ao terceiro dia eu o ressuscitarei e darei a ele todo o poder no céu e na terra. Acabou com o diabo. Acabou com o diabo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Que acabou para ele. E muitos estão entrando pela porta larga. E poucos estão entrando pelo caminho apertado. Mas vão herdar vida eterna. Esse caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta. Só serão salvos todo aquele que crê nele e se arrepender dos seus pecados, das suas práticas e voltar, se arrepender e se batizarem e permanecerem até o fim. Olhem, a Bíblia Sagrada ela se completa e eu vou contar para vocês uma história da Bíblia. Jesus em Jerusalém, no templo que o rei Salomão construiu. Porém o rei Salomão ele já tinha morrido e foi sepultado. Então Jesus, lá no pátio do templo, estava ensinando. Chegou os líderes que tinham apanhado uma mulher no ato de adultério, no flagrante. Pegaram ela, a agarraram e a levaram à força até Jesus. Aí disse: Bom mestre, sabemos que o Senhor é um homem que não julga pela aparência, mas na lei de Moisés essas tais mulheres que são prostitutas, mulheres da vida, Moisés nos mandou matar a predada todas elas. É a lei. Mas na tua lei, o que tu dizes? O que tu tem a dizer na tua lei? Jesus ele olhou para eles e escreveu no chão. Começou a escrever no chão. Isso era Jesus dizendo: eu vim escrever nos corações de cada ser humano que acreditarem em mim. Eu vim escrever a paz, o amor, o respeito, a dignidade, o perdão, a fidelidade, a honestidade. Mas eu pergunto a vocês, se no meio de vocês, se tiver algum sem pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. Agora imaginem
O desespero daquela mulher, a angústia, ela ali, em pé, num tribunal. Ali foi um tribunal. Os acusadores e somente um para defendê-la. Só tinha um ali. Jesus. Jesus naquele momento ali, ele foi juiz e advogado daquela mulher. E ali era aperreada. Aí eles olharam para ela, olharam um para o outro, sem explicação nenhuma, porque a consciência deles falava muito mais alto. E eles eram pior do que ela. Pegaram e largaram as pedras e saíram de um, foram embora. Ela ficou. Porém, Jesus olha para ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olha em volta e diz: não vejo nenhum, Senhor. Ah, não? Não. Por onde eles foram? Foram todos embora. Não te acusaram, não? Não. Jesus olha para ela e diz, nos olhos dela: filha, minha filha, eu te formei, eu te criei, sei a sua história, nem eu também te condeno. Eu te perdoo. Jesus, ele veio dar o exemplo. Perdoe. Perdoe. Mas uma coisa eu te digo, minha filha. Sim, mestre. É o quê? Fala. Vá em paz. Mas não peque mais. Porque se esses acusadores que te pegaram e trouxeram para ti, eles iam te apedrejar, te matar, a pedradas. Se te pegarem de novo cometendo os mesmos pecados, eu te perdoei e eles vão julgar você mesmo e vão dizer que você não merece perdão. Você não é merecedora do perdão e te matarão. E ela foi embora para casa. Recebeu o perdão. Creio eu que ela começou a seguir Jesus, não praticou mais as suas besteiras, suas mal ações. Ela creu, se arrependeu e não praticou mais. Meus irmãos, minhas irmãs, o segredo é pedir perdão pelos seus pecados, crer, acreditar, se arrepender, ser batizado, permanecer até o fim e será salvo. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E se você gostou desse vídeo, compartilhe e deixe seus likes. Amém. E neste mesmo vídeo, peço a vocês que não deixem de assisti-lo. Continue assistindo. Que o melhor é
pedir perdão pelos seus atos. Crer, se arrepender e pedir perdão. E ser batizados para ser salvos. Amém. Fiquem em paz.